Depois o anjo me levou no jardim de flores onde estão as crianças brincando. Zacarias 8 versículo 5, e as ruas da cidade se encherão de meninos e meninas, que nelas brincarão. Ali estão todas as crianças que não se corromperam com as redes sociais, games e a televisão. Mateus 19 versículo 13 e 14, então lhe trouxeram algumas crianças para que lhes impusesse as mãos, e orasse, mas os discípulos os repreenderam. Jesus, porém, disse, deixai as crianças e não as impeçais de virem a mim, porque de tais é o reino dos céus. No reino celestial está todas as crianças que obedeceram aos seus pais e não foram rebeldes. Efésios 6 versículo 1 ao 3, vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem, e vivas muito tempo sobre a terra. Provérbios 17 versículo 6, a coroa dos velhos são os filhos dos filhos, e a glória dos filhos são seus pais. No céu estão as crianças que não sabiam a diferença do bem e do mal, nem sabia o que era pecado. Essas crianças morreram inocentes sem conhecer o pecado e foram salvas. Deuteronômio 1 versículo 39, e vossos meninos, de quem dissestes, por presa serão, e vossos filhos, que hoje não conhecem nem o bem nem o mal, eles ali entrarão, e a eles a darei, e eles a possuirão. Naquele jardim de flores estão as crianças humildes de coração. Mateus 18 versículo 3, e disse, em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos fizerdes como meninos, de modo algum entrareis no reino dos céus. Ali estão as crianças que foram salvas por andar no caminho dos seus pais. Crianças que tiveram os seus pais como exemplos de vida. 1 Reis 9 versículo 4, e se tu andares perante mim como andou Davi, teu pai, com inteireza de coração e com sinceridade, para fazeres segundo tudo o que te mandei, e guardares os meus estatutos e os meus juízos, Salmos 34 versículo 11, vinde, meninos, ouvi-me, eu vos ensinarei o temor do Senhor. Deuteronômio 6 versículos 6 e 7, e estas palavras, que hoje te ordeno, estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Ali estão as crianças que foram oferecidas a Deus desde o ventre. 1 Samuel 3 versículo 19, e crescia Samuel, e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. Também eu vi no jardim celestial os filhos dos ímpios que não dependeram dos seus pais para serem salvas. Essas crianças foram convidadas para ir à igreja através de seus amigos de infância e se converteram. Enquanto os seus pais rejeitaram o reino de Deus, essas crianças aceitaram esse reino. Números 14 versículo 31, mas os vossos filhos, de que dizeis, por presa serão, porém nela, e eles conhecerão a terra que vós desprezastes. E Deus, sabendo do futuro dessas crianças que não iriam permanecer no caminho de Jesus por causa da educação maligna de seus pais, Deus resolveu levar essas crianças para não se corromperem na adolescência. Eu vi no céu crianças que nasceram de mulheres estéreis e foram oferecidas a Deus desde o ventre. Essas crianças nasceram caminhando para a casa de Deus. E quando completaram 7 anos de idade chegou ao entendimento do que é certo e errado, e essas crianças que foram criadas na educação da palavra de Deus escolheram o caminho certo antes de morrerem. Isaías 7 versículo 15, manteiga e mel comerá, quando ele souber rejeitar o mal e escolher o bem. Ali estão as crianças que não falavam palavrões e nem imoralidade. As crianças que não respondiam os seus pais tratando mal. Mateus 21 versículo 16, e disseram-lhe, ouves o que estes dizem? E Jesus lhes disse, sim, nunca lestes, pela boca dos meninos e das criancinhas de peito tiraste o perfeito louvor. Depois o anjo me mostrou milhões de cavalos de guerra. Esses cavalos são de fogos e os corpos desses cavalos estavam em chamas. Dos seus narizes saiam fumaças e fogos saiam de suas bocas. E os anjos guerreiros estavam em cima desses cavalos e se preparando para batalharem contra os demônios na terra.
Segunda Reis 2 versículo 11, e sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo. Segunda Reis 6 versículo 17, e orou Eliseu, e disse, Senhor, peço-te que lhe abras os olhos, para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço, e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo. Eu também vi milhões de cavalos brancos no céu se alimentando das gramas da vida. E o anjo disse, Jesus irá usar um desses cavalos para salvar o povo de Israel de uma grande destruição vindo das nações. Apocalipse 19 versículo 11 ao 14, e vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava assentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito, que ninguém sabia senão ele mesmo. E estava vestido de veste tingida em sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. E seguiam-no os exércitos no céu em cavalos brancos. E continuamos a se caminhar e chegamos a uma casa de ouro onde tem sala de arquivos e livros. O anjo me levou à sala dos arquivos de ouro onde estão registradas as coisas naturais e espirituais. As letras são celestiais e os manuscritos escritos que eu não entendia. A escrita celestial é única e não existe na terra e a linguagem celestial também é única e ninguém não entende. O anjo disse que é a linguagem do mistério que ninguém pode entender na terra. O diabo imita essa linguagem e usa as pessoas para imitar essa linguagem de mistério que ninguém entende. Eu perguntei ao anjo o motivo de Satanás não entender a linguagem celestial se já foi um querubim. O anjo disse, a linguagem é santa, nenhum impuro pode falar a língua do monte Sião de Deus. Quando Satanás pecou, além desse anjo ser lançado para baixo, a linguagem santa foi tirado dele e ficou sem falar igual o rei Nabucodonosor que perdeu a voz e só sabia falar igual aos animais. Nabucodonosor se exaltou querendo ser grande, perdeu o seu reinado e a sua voz e ficou com o idioma de animais sem o seu trono e comendo as plantas sendo rebaixado e humilhado. Satanás por causa da sua exaltação perdeu o reinado e ficou sem o idioma celestial e falava igual aos animais sendo rebaixado e humilhado. Na Torre de Babel, quando todos falavam a mesma língua, e por causa da rebelião, Deus confundiu os povos colocando em todas as nações as línguas diferentes para que ninguém venha entender as outras pessoas e assim o reino de Babel entrou em ruína. Satanás por causa da sua rebelião teve a sua língua confundida, a língua de mistério celestial foi tirada dele e não entendia mais a linguagem do reino de Deus. Por isso que Satanás não sabe o que os anjos conversam, quando Satanás caiu do céu na terra, não entende mais o idioma do céu. Quando Satanás pecou, a linguagem santa foi tirada dele e mesmo que consiga imitar a linguagem de mistério nunca saberá o que está escrito e não sabe traduzir as línguas de mistérios. Satanás esqueceu como se fala a linguagem, mas tem grande habilidade de aprender todos os idiomas da terra para se comunicar com os habitantes da terra e enganar as nações. Essa linguagem celestial é um dos dons do Espírito Santo que o cristão recebe na terra. Essa língua do Monte Sião é uma comunicação particular dos crentes com Deus. Uma comunicação misteriosa que os homens ímpios e os demônios não podem entender. 1 Coríntios 14 versículo 2, porque o que fala em língua desconhecida não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Eu disse ao anjo, eu falo a língua dos mistérios de vocês, mas não consigo entender o que estou falando. Às vezes estou orando, louvando e pregando nessa língua que me edifica, mas não entendo nada. 1 Coríntios 14 versículo 13, por isso, o que fala em língua desconhecida, ore para que a possa interpretar. O anjo disse, ora para ter a interpretação dessa linguagem espiritual quando estiver louvando em mistério, pregando na linguagem angelical ou orando. 1 Coríntios 14 versículo 15, que farei, pois? Orarei com o Espírito, mas também orarei com o entendimento, cantarei com o Espírito, mas também cantarei com o entendimento. O anjo disse, a mesma linguagem em mistério que o cristão fala com Deus, essa linguagem pode ser escrita em letras.
Escrever nessa linguagem do reino celestial não existe na Terra, a Salem celestial de Deus é a única que pode escrever nesse idioma. Satanás perdeu o entendimento dessas letras e não sabe escrevê-la e nem ler e mesmo ouvindo não entende. O anjo disse, lembra da passagem bíblica do rei Belsazar que fazia a sua festa entre os convidados e profanou os utensílios sagrados do templo de Salomão? Eu disse, eu já ouvi pregar essa mensagem. O anjo disse, a mão de Deus escreveu uma mensagem no muro usando as letras celestiais que não existe na terra, a escrita é do reino de Deus e ninguém entendeu. O rei chamou os magos, astrólogos e adivinhadores que eram usados por Satanás para decifrar os enigmas. E nenhum deles conseguiu interpretar a mensagem escrita. Se Satanás e os seus demônios soubessem ler a mensagem e entendessem a escrita teriam decifrado e falado aos feiticeiros, mas não sabiam e só Daniel soube por ter o entendimento da linguagem do mistério e das letras celestiais. Daniel 5 versículo 5, na mesma hora apareceram uns dedos de mão de homem, e escreviam, defronte do castiçal, na caiadura da parede do palácio real, e o rei via a parte da mão que estava escrevendo. Depois o anjo mostrou a pedrinha branca que está escrito o meu novo nome. Esse novo nome ninguém no céu podia ver, só eu. Quando peguei na pedrinha branca não entendia as letras celestiais e não consegue pronunciar o meu nome que ali estava escrito. Eu disse ao anjo, me ensina a ler essas letras. O anjo disse, só saberá pronunciar essas palavras do seu novo nome quando vencer na terra. Eu disse ao anjo, se eu recebi o dom de línguas do mistério, por que não consigo ler essas letras se é a mesma coisa? O anjo disse, quando uma criança nasce na terra a primeira coisa que aprende é a falar, mas não sabe ler e nem escrever. E quando completa os seus 6 anos de idade, lá na sua terra aprende a ler e escrever no seu próprio idioma dentro do seu país. O fato de você saber falar na língua dos mistérios, não significa que sabe escrever sem aprender e a ler as letras. O anjo pegou uma pena de ouro e começou a escrever em um rolo com as letras misteriosas. Essas mesmas letras misteriosas eu vi escrita na sala de arquivos e livros no céu. O anjo disse, para revelar os mistérios dos arquivos e livros, o seu entendimento em relação às coisas espirituais e a sua mente será aberta. Os mistérios de algumas coisas escritas chegarão aos seus olhos e conseguirá ler as letras celestiais para entender as revelações. O anjo disse, escreva tudo o que ouvir, escreva tudo o que ver e ler desde quando entrou no céu até a sua descida para a terra. Eu peguei a pena de ouro e comecei a anotar todas as coisas celestiais. Eu e o anjo entramos na sala onde tem arquivos. Os arquivos são onde está registrado sobre todas as coisas. Eu não entendia o que estava escrito nas mensagens dos arquivos. O meu entendimento se abriu e aquelas letras que estavam no idioma celestial foram traduzidas em meu idioma para eu conseguir ler. Eu vi arquivos relacionados às pessoas, às igrejas, aos mistérios, aos dons, às obras, coisas que ainda vão vir para a terra e coisas que estão na terra. Eu vi arquivos sobre a criação do nosso planeta. Arquivos da construção da cidade celestial e todas as espécies de animais e plantas celestiais do reino de Deus. Eu disse ao anjo se ele podia me revelar todas as coisas sobre a construção do reino celestial e sobre a criação do planeta. O anjo me disse que a minha mente é limitada para guardar todo o conhecimento e que até a sua própria mente sendo mais expandida que a minha não tinha o total conhecimento das coisas. Eu vi arquivos das nações que são difíceis de converter porque é proibido o evangelho em seu país. Eu vi os arquivos das revelações que irão ser reveladas na terra e as que só irão ser reveladas nas bodas do Cordeiro. O anjo me mostrou o baú de mistérios com vários rolos que contém os segredos ocultos ainda não revelados à humanidade. Eu disse ao anjo se estaria pronta para receber as revelações escondidas que está naquele baú de mistérios. O anjo me respondeu que a minha mente não suportaria e ficaria louca de tanto mistério e que ninguém iria acreditar em mim porque os mistérios contidos ali são absurdos ao entendimento humano. Eu vi arquivos das guerras espirituais das igrejas contra os demônios que falam sobre as derrotas e as vitórias. Eu perguntei ao anjo o porquê esses arquivos falam das igrejas que vencem e das igrejas que perdem.
O anjo disse que não iria revelar os motivos das igrejas que vencem e das igrejas que perdem, porque as revelações são muitas e não iria dar tempo para revelar outras coisas. Eu vi arquivos do primeiro regimento doutrinário da Terra, que foi a lei mosaica. Também está ali os arquivos do segundo regimento doutrinário para o mundo autenticado pelo sangue de Cristo, a doutrina da graça. Eu vi arquivos sobre o povo da antiga aliança, que é Israel, e os arquivos dos cristãos antigos das primeiras igrejas. Eu vi arquivos dos profetas da antiga aliança. Eu vi arquivos sobre o ministério de cada cristão que está na terra. Arquivos sobre a nossa vida pessoal e espiritual. Eu vi outro anjo na sala anotando umas coisas com uma pena de ouro e perguntei ao anjo que estava comigo o que o outro anjo está fazendo. O anjo disse: ele está fazendo relatório sobre a obra de Deus na terra e anotando sobre a igreja e sobre a obra evangelística e missionária. Também está anotando sobre as etapas da vida de cada cristão na terra, sobre os seus crescimentos espirituais. E aquele anjo que estava anotando os relatórios ficou muito triste. Perguntei ao anjo que estava ao meu lado o motivo do anjo ficar triste. O anjo me respondeu que ele estava registrando o prejuízo de almas que o reino do céu estava ficando, toda vez que um pastor que está à frente de uma igreja não prega a verdade e tem medo de falar contra o pecado, o reino do céu perde multidões de almas para o inferno. O anjo disse que quanto mais almas esses pastores ganharem, mais pedras preciosas são colocadas em sua coroa, mas quando hesita em pregar a verdade, até aquelas pedras que foram colocadas em sua coroa são retiradas até não ter nenhuma pedra, e se continuar evitando a pregar a verdade, a sua coroa é tirada e perde o direito de reinar com Cristo e irá ser condenado ao inferno. Eu vi o anjo fazendo o arquivo de uma criança que acabou de nascer na terra, e a vida desse menino estava começando na terra, e tudo que essa criança fazer de ruim ou bom irá ficar registrado nos arquivos celestiais. Eu vi o anjo pegando um arquivo sobre uma moça adolescente e tirava esse arquivo da gaveta. Eu disse o que o anjo irá fazer com esse arquivo. O anjo que me acompanhava disse: essa moça foi fruto de um milagre, a sua mãe era estéril e não podia ter filhos e fez um voto a Deus que se tivesse o seu primeiro filho ofereceria a Deus. E ao nascer a menina crescia na graça, e aos 6 anos de idade o Espírito Santo usou uma mulher de Deus e disse que a menina iria ter um arrebatamento de espírito quando crescesse. Já faz 11 anos que teve essa profecia. Muitos da igreja zombaram por não ver a menina ser arrebatada por causa da demora. E o seu pai já não crer mais na profecia e desconfia que a mulher de Deus que entregou a profecia é uma falsa profetisa. O pai da menina acredita que a profecia é falsa por não ter se cumprido, mas tudo é no tempo de Deus e não dos homens. A mãe da menina foi a única que sempre acreditou na profecia, mas 11 anos se passaram e mãe esqueceu-se dessa promessa. O anjo tirou o arquivo da gaveta e disse: a hora é chegada, o dia é marcado, pois chegou o tempo da promessa se cumprir. E o anjo pegou o arquivo que marcou o dia para arrebatar a menina e levou até o trono de Deus e mostrou o relatório. O anjo tirou alguns arquivos da sala de algumas pessoas que faleceram e levou para outra sala chamada de compartimento de exclusão. O anjo me disse: essa sala é do juízo divino, esses arquivos que estão indo para a sala do juízo são das pessoas que não têm mais chance de salvação e foram destituídas do reino de Deus. Essas pessoas faleceram nesse momento e os relatórios de suas condenações estão nessa sala do juízo. Hebreus 9 versículo 27, e, como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Eu vi que a sala do juízo tinha milhões de pessoas que faleceram na terra. Eu vi quando o anjo pegou um arquivo de um homem que tinha falecido na terra e levou para a sala do juízo, e depois o anjo resgatou o arquivo do homem e a trouxe para a sala de arquivo normal. Perguntei ao anjo o que está acontecendo e como o arquivo de um falecido retornou para o arquivo dos registros dos vivos. O anjo disse: esse homem teve um infarto, mas um cristão na terra temente a Deus e fiel à sua palavra, que tem o dom de sinais e maravilha, orou para o rapaz ressuscitar. E o arquivo dele teve que retornar à sala dos arquivos das pessoas que estão vivas. E as multidões de povos estão diante do homem que orou pelo falecido, queriam ver o morto ressuscitar para acreditar que o ministério daquele servo é aprovado por Deus.
Se esse rapaz não ressuscitasse, o ministério do homem de Deus iria ser desacreditado e ninguém iria se converter. Quando Elias fez prova de Deus diante dos profetas de Baal pedindo para cair fogo do céu, se o fogo não tivesse caído do céu, o seu ministério teria sido envergonhado e o nome do seu Deus teria sido zombado. A mesma coisa aconteceu na terra, o nome de Deus não pode ser zombado e o Rei Eterno ressuscitou o rapaz e o homem de Deus ganhou muitas almas nesse momento. O anjo me mostrou duas grandes chaves flutuando nos ares do céu. Eu perguntei o que são aquelas chaves. O anjo disse, é a chave da morte. Jesus fechou as portas da morte para o rapaz ressuscitar quando o homem de Deus orou por ele. E a outra chave, Jesus trancou a porta do inferno quando o seu portal se abriu para levar a alma do rapaz. Apocalipse 1 versículo 18, eis que tenho a chave da morte e do inferno. Eu vi diplomas de homens e mulheres cristãos. E perguntei ao anjo para que servem esses diplomas. O anjo disse, esses diplomas são da formação espiritual, quando os cristãos lá na terra se esforçam para viver uma vida santa, eles recebem esses diplomas de formação. Eu vi diploma de graduação pastoral e outras graduações. O anjo disse, quando Deus levanta na terra os seus pastores, primeiro eles são graduados e diplomados no céu e preparados para exercer os seus ministérios na terra. Também vi uma biblioteca de livros de conhecimento das maravilhas de Deus e de todos os tipos de conhecimento espiritual. A respeito da livraria no céu, a Bíblia prova que além do livro da vida existem muitos outros livros, não é só um livro que tem no céu. Sendo assim, o conhecimento seria limitado no céu, pois na terra existem milhões de livros de conhecimento e no céu não podia ser diferente, já que o reino celestial de cima é superior ao da terra em tudo, no conhecimento, na santidade, vida eterna, moradas celestiais e outros. Apocalipse 20 versículo 12, e vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E o anjo disse, todos que querem saber dos mistérios que não chegou ao conhecimento humano receberão as revelações ocultas que estão dentro desses livros. Os arquivos são apenas registros das coisas mais importantes e os livros são mais completos, pois neles estão contidas todas as histórias. Os textos dessas obras literárias divinas tinham o nome de Deus em cada livro. O nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo é os mesmo, por viverem em unidade. Em uns livros estava escrito Adonai, em alguns estava escrito El Elyon, em outros El Shaddai, em outras partes de livros o nome escrito é El Olam, na outra prateleira tem livros com o nome El Roi e nos outros livros Yahvé. E assim por diante tinha vários nomes de Deus, porém o autor é o mesmo. Perguntei ao anjo, qual é o motivo dos livros terem os nomes diferentes e não um só nome? O anjo disse, quem criou Deus para colocar o seu nome? De qual mulher Deus nasceu para ter um nome só? Adão foi criado por Deus e teve o seu nome, os anjos foram criados e teve os seus nomes escolhidos pelo seu Criador. Na terra vocês colocam os nomes dos seus filhos por serem progenitores e progenitoras. Vocês colocam nomes em suas proles, mas Deus não nasceu de ninguém e nunca foi criado. Deus mesmo nomeou o seu nome colocando vários nomes, pois cada nome dele está ligado com a sua essência. No tempo do povo de Israel os nomes eram escolhidos de acordo com a vida de cada pessoa, um nome só para uma pessoa só que fala de sua vida. Deus tem várias qualidades e escolheu vários nomes para expressar a sua santidade, essência e atributos. Deus é onipresente e está em todos os lugares e por essa qualidade tem multidão de nomes. Deus é infinito, não se pode medir e as suas variedades de nomes provam o quanto é infinito. Deus não tem só uma identidade igual aos homens para ter um nome só, ninguém conhece a Deus, e o Altíssimo tem vários nomes por ser tudo, o Alfa, o Ômega, o início e o fim. O nome de Jesus foi escolhido para ter a sua vida na terra, como nasceu de uma mulher tinha que ter um nome como qualquer ser humano. Jesus teve que esvaziar de seus vários nomes para ter um nome na terra de sua encarnação, isso não tira a validade de outros nomes que ele tem desde o início do mundo.
Ao retornar ao céu depois da morte de cruz, a sua variedade de nomes foram para Jesus por ser eterno, mas no céu por causa da Igreja Cristo deixou de ser chamado pelo seu nome que teve na terra. O nome da sua encarnação, o nome da sua vida terrena, o nome de seu nascimento do ventre materno. Os cristãos na terra discutem sobre o verdadeiro nome de Deus e isso é discussão que não irá levar a nada. O anjo me mostrou os livros das nações. Cada país na terra tem um livro que fala sobre a vida do povo, como as nações vivem, o seu idioma, qual Deus serve, se a sua cultura é imoral ou não e sobre os seus usos e costumes se são pecaminosos ou não. Eu vi livros dos mistérios que Deus já revelou para alguns homens do passado e também dos cristãos de agora que estão vivos. Eu vi livros de mistérios que ainda não foi revelado aos homens e também livros sobre a criação do universo, astros, estrelas, planeta, lua, sol, galáxias e outros corpos universais que cientistas nunca descobrirão e irão levar centenas de anos para descobrir só 1% do espaço sideral. Não só sobre a natureza dos planetas, mas sobre coisas do fundo do mar e plantas que curam as piores doenças ainda não foram descobertas. Se os homens não conseguem descobrir nem os mistérios da natureza e a sua criação, como irão descobrir os mistérios de Deus que está no céu? E como saberão que existe um inferno? Eu vi livros do conhecimento celestial e livros do conhecimento do inferno. Só no livro do inferno o anjo disse que nem precisa eu ir até lá para saber como é o lugar e que tudo está escrito naquele livro. Eu vi livros que falam sobre os dons espirituais e como são usados na terra e para que servem na obra. Eu vi livros do conhecimento do mundo espiritual e livros sobre os animais, plantas e de toda a natureza que habita no céu. Eu vi livros da divindade de Deus, Jesus e o Espírito Santo e como trabalham em unidade no céu e na terra. Eu vi livros que revelam toda a hierarquia angelical que habita no céu e como cada anjo vive. E sobre as classes de cada anjo, que são uma grande variedade, muitas espécies de anjos desde o menor ao maior. Eu vi um livro que fala da vida de Lúcifer e como vivia antes da rebelião e sua queda na fé. O anjo disse que sobre Lúcifer irá revelar 1% de sua vida, mas para frente quando eu chegar nas revelações dos anjos irei falar. Eu vi livros de hinos espirituais e livros infantis que fala sobre a idade que a criança é inocente na terra e não sofrerá condenação. E tem a idade da criança que já entende as coisas e que se não escolher o caminho certo quando tiver o conhecimento do bem e do mal irá para o inferno. Eu vi um livro que fala como a igreja deve ser na terra e dirigida segundo a vontade de Deus. Eu vi livros de cada ministério que a igreja passa para os irmãos trabalhar na terra. Eu vi um livro da vida inteira de Abraão. A nossa Bíblia tem uma pequena parte de Gênesis que fala da vida desse patriarca. Eu vi um livro dos milagres de Jesus que não foram escritos na Bíblia. Eu vi o livro do profeta Daniel desde o seu nascimento que fala como esse profeta foi educado pelos seus pais e isso não está na Bíblia. Eu vi um livro muito grosso sobre os 365 anos de Enoque, desde o seu nascimento até ser transladado. Nesse livro fala de como o patriarca conheceu a Deus e teve contato nesses mais de 3 séculos de vida. E fala como Enoque viveu servindo a Deus em uma terra corrompida. Eu vi livros de cada pessoa do mundo que ainda não era cristã e o que estava escrito sobre os ímpios era chocante. O anjo traduziu as letras celestiais para eu entender a mensagem. O anjo disse, desde o nascimento da pessoa até a sua morte a sua história é escrita nesse livro. Se a pessoa deixou o seu legado que é viver para Jesus ou se foi uma vergonha desde o seu nascimento. Por esse livro será julgado. Eu disse ao anjo: tenho meu livro aqui. O anjo pegou o livro de minha vida e mostrou a trajetória de minha vida. Fiquei triste por estar escrito toda a minha desobediência e quando era mórmon e praticava a falsa religião nessa seita. E mesmo me convertendo e congregando na Assembleia de Deus a minha vida era tortuosa. As páginas da minha história são tristes e todas as folhas só tinha pecado, caminhos tortuosos, decisões erradas, escolhas sem a direção de Deus. E só tinha uma folha que estava escrito mensagens que eu andei em santidade e era a última folha quando eu fiz um concerto com Deus. Eu perguntei ao anjo, por que só tem uma folha daquilo que eu fiz de bom eu vou ser condenada?
Mas da metade do livro só pecados e apenas uma folha de algo que agradou a Deus, as provas estão contra mim e são mais da metade do livro contra uma folha só. Comecei a chorar diante do anjo por saber que isso será usado no juízo final contra mim. O anjo disse: essa única folha é o suficiente para lhe justificar, mulher de Deus, pois o seu arrependimento que está nessa única folha anulou metade desse livro, nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Eu disse ao anjo quando foi que essa única folha foi escrita. O anjo disse: no seu primeiro arrebatamento no ano de 2020, quando tu retornaste para a terra arrependida dos seus pecados, toda a metade do livro perdeu a validade, Jesus não se lembra mais do seu passado. O anjo pegou outro livro que fala sobre a minha vida e estava escrito nele: nascida dia 16 de abril de 2020, uma criança pura de 1 ano de idade. Eu chorei ao ver a minha idade, tenho apenas 1 ano no céu. E o meu nome era outro no céu, eu não sabia pronunciar o meu novo nome escrito no livro e as letras não foram traduzidas para o meu idioma. Gênesis 17 versículo 5, e não se chamará mais o teu nome Abrão, mas Abraão será o teu nome. Deus muda o nome quando passamos a ser dele, assim como o Pai amoroso coloca o nome em seu Filho. Novo nome é nova identidade, novo nome é uma aliança que fez com o Deus eterno que levará ao céu. O anjo disse que eu não podia saber o meu novo nome por ser mistério e que eu só iria saber desse novo nome quando morrer na terra e for morar no céu. O anjo disse: a sua vida começou depois do seu arrebatamento e decidiu viver uma vida separada para Deus e renunciou ao mundo. Desde esse dia os seus anos foram contados. O anjo pegou o livro do meu ministério e disse: está se iniciando o seu primeiro ministério da verdade, tu serás evangelista e tudo o que eu escrever nesse livro tu irá fazer na terra. O livro é uma direção espiritual de como irá viver na terra servindo a Deus. Eu disse ao anjo: como vou saber o que fazer na terra se não sei o que tu irás escrever nesse livro para mim? O anjo respondeu: é só orar e pedir direção a Deus sobre o que irá fazer na terra e pede orientação ao Espírito Santo de como irá exercer o seu ministério evangelístico, o Espírito de Deus irá dizer o que fazer. A maioria dos cristãos faz a obra de Deus da maneira deles e não da maneira de Jesus e se comportam como se fossem os donos da obra de Deus. Os ministérios que exercem não estão de acordo com o que está escrito no livro dos ministérios. Alguns são ungidos para ser pastor na terra, mas no livro do céu está escrito diácono. Outros têm promessas de Deus para serem missionário e estão de porteiro da igreja. Os que eram para estarem pregando a palavra de Deus estão só louvando em seus ministérios. E o anjo me mostrou muitos livros ministeriais que estão escritos o que cada cristão tem que fazer na terra. Salmo 139 versículo 16, os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas, quando nem ainda uma delas havia. O anjo me mostrou os livros de cada cristão na terra. Eu vi um livro da vida de um cristão que começou bem na fé e depois de 5 anos começou a fraquejar e cedendo lugar ao pecado e se rendendo às coisas prazerosas do mundo. E aquele livro foi escrito durante 5 anos de sua vida firme na fé, só elogios, promessas, e coisas boas escrita da vida desse homem e tinha muitas qualidades desse cristão escrita no livro. Eu me lembrei do livro de Jó que tinha as suas qualidades. Jó 2 versículo 3, e disse o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal, e que ainda retém a sua sinceridade, havendo-me tu incitado contra ele, para o consumir sem causa. E depois de 5 anos a história desse irmão começou a ser escrita de como praticava o pecado e amava os prazeres desse mundo. E foi muito triste a história que começou bonita e estava ficando horrível. O anjo disse: essa nova história de pecados da vida desse homem vai anular toda aquela história linda, pois o que importa é o momento presente e não o passado. Esse cristão vai ser condenado pela vida que está praticando nesse momento se não se arrepender e retornar ao caminho da vida eterna. O anjo me mostrou o livro do memorial dos santos que fazem a vontade de Deus na terra.
Malaquias 3 versículo 16, então aqueles que temeram ao Senhor falaram frequentemente um ao outro, e o Senhor atentou e ouviu, e um memorial foi escrito diante dele, para os que temeram o Senhor, e para os que se lembraram do seu nome. No livro da vida o anjo me mostrou alguns nomes que estavam apagados, as letras estavam desaparecendo. Eu perguntei ao anjo o motivo das letras estarem desaparecendo. O anjo me respondeu: esses que estão com os seus nomes desaparecendo do livro da vida são aqueles que estão enfraquecendo na fé e já praticam o pecado e aos poucos estão se afastando do caminho da vida eterna. Eu vi o nome da irmã Aslesha Narayana se apagando. Perguntei ao anjo qual é o motivo do nome dessa irmã estar se apagando. O anjo respondeu: essa mulher de Deus ainda não se desviou por completo, mas ela enfraqueceu muito com as batalhas espirituais, os demônios a feriram na alma e deixou a sua fé abalada. Na Índia tem mais feiticeiros do que na África e os demônios mais terríveis do mundo espiritual estão nesse país. A Índia é o país mais idólatra do mundo e o que tem mais deuses em todo o planeta Terra que são adorados pela nação inteira desse país. Todo o território da Índia é controlado pelos principados do mal e poucos cristãos vivem ali. Os poucos cristãos que vivem ali ao entrar na batalha espiritual contra as legiões territoriais da Índia, os demônios expulsam os cristãos desse país os fazendo viajarem para outros países. Os demônios usam os próprios adoradores dos falsos deuses do seu próprio país para expulsarem os cristãos para não ganharem almas. Os cristãos saem da Índia para não morrerem e continuarem pregando o evangelho em outros países longe de suas pátrias. Aslesha ao se converter não deixou a Índia preferindo confrontar os principados dessa nação. Essa irmã não deixou o seu país e estava ganhando almas da sua vila tirando das garras dos demônios. Aslesha estava sozinha sendo a única cristã da família enfrentando as legiões inteiras até enfraquecer e será atingida com dardos inflamados demoníacos. A família da irmã Aslesha saiu do caminho da vida eterna por não suportarem a opressão demoníaca que sofreram. Aslesha ficou sozinha na batalha espiritual contra as legiões malignas da Índia. Essa mulher é a única da sua vila que é uma cristã. Os demônios se aproveitaram que essa irmã enfraqueceu na fé e atacaram com dardos da enfermidade no corpo causando dores no estômago e terríveis dores de cabeça, e também atingiram a alma com dardos causando depressão. Aslesha vive no leito de sua cama enferma e tomando remédios para dormir. Os moradores de sua vila perseguem essa irmã por ter abandonado o hinduísmo. Os feiticeiros hindus lançam magias para matá-la e essa irmã não morreu pela chance que está recebendo de Deus para se levantar espiritualmente. As magias mortais dos bruxos deixaram Aslesha enferma e não morreu por causa da misericórdia de Deus. A sua família ao sair do caminho de Deus começou a humilhar essa irmã por ficar o dia inteiro deitada na cama sem poder fazer os serviços de casa e cuidar do seu esposo que saiu do caminho de Jesus. As legiões todos os dias cercam a casa dessa irmã e lançam dardos que o atingem. O anjo triste disse: essa mulher de Deus começou a desanimar e parou de orar quando viu a sua família sair do caminho de Deus. Essa irmã baixou a sua guarda para os demônios e começou a cometer pecados que antes não fazia, abrindo legalidade para os demônios lhe atingir. E mesmo com a fé fraca ainda está na guerra espiritual tentando vencer os demônios opressores. Essa mulher ainda não perdeu a guerra por estar viva. O anjo me mostrou o livro das lágrimas. Nesses livros os anjos anotam quantas vezes choramos e o próprio livro sabe se as nossas lágrimas são sinceras ou não. O livro escreve por si próprio se as nossas lágrimas são de arrependimento ou de alegria. Se as nossas lágrimas são de tristeza ou de amargura. O anjo disse que cada lágrima transmite uma mensagem que é anotada no livro. Salmo 56 versículo 8, tu contas as minhas vagueações, põe as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas no teu livro? Depois de ter visto os arquivos na sala do juízo eu vi os livros do julgamento nas prateleiras. Ali está escrito as obras dos pecados dos ímpios, também vi o livro da vida com os nomes dos cristãos fiéis. Apocalipse 20 versículo 12, 13 e 15, e vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida.
E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Salmos 69 versículo 28, sejam riscados os nomes dos ímpios do livro dos vivos, e não sejam inscritos com os justos. Salmos 9 versículo 5, repreendeste as nações, destruíste os ímpios, apagaste o seu nome para sempre e eternamente. Êxodo 32 versículo 32 e 33, agora, pois, perdoa o seu pecado, se não, risca-me, peço-te, do teu livro, que tens escrito. Então disse o Senhor a Moisés, aquele que pecar contra mim, a este riscarei do meu livro. Isaías 4 versículo 3, e será que aquele que for deixado em Sião, e ficar em Jerusalém, será chamado santo, todo aquele que estiver inscrito no livro entre os viventes em Jerusalém. Hebreus 12 versículo 23, a Universal Assembleia e Igreja dos Primogênitos, que estão inscritos nos céus, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Lucas 10 versículo 20, mas, não vos alegreis porque se vos sujeitem os espíritos, alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Filipenses 4 versículo 3, e peço-te também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajudes essas mulheres que trabalharam comigo no Evangelho, e com Clemente, e com os meus outros cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. Apocalipse 3 versículo 5, o que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. Apocalipse 13 versículo 8, e adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Daniel 12 versículo 1, e naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo, mas naquele tempo livrar-se ao teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. Apocalipse 21 versículo 27, e não entrará nela coisa alguma que contamine, e cometa abominação e mentira, mas só os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Apocalipse 22 versículo 19, e, se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida, e da cidade santa, e das coisas que estão escritas neste livro. Eu vi o livro das obras dos justos nas prateleiras de ouro celestial que registra tudo o que os santos fazem de benefícios na terra e terão as suas recompensas através dos livros das boas obras. Salmos 40 versículo 7, então disse, eis aqui venho, no rolo do livro de mim está escrito. Jó 19 versículo 23, quem me dera agora, que as minhas palavras fossem escritas. Quem me dera, fossem gravadas num livro. Hebreus 10 versículo 7, então disse, eis aqui venho no princípio do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Eu vi o livro que foi anotado as obras que Jesus fez na terra, mas que não está registrado na Bíblia. João 20 versículo 30 e 31, Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais, que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Eu vi o livro dos 7 selos. Apocalipse 5 versículo 1, e vi na destra do que estava assentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Esse livro é muito grosso e já estava aberto e tinha 7 capítulos que corresponde cada um selo. E o livro já tinha passado da metade dos capítulos e já tinha passado da metade do livro e estava no capítulo 4 e as suas folhas passavam para o capítulo 5. E o anjo disse, cada folha desse livro irá se cumprir na terra e o que está escrito em suas páginas se manifestará na terra. Eu vi a próxima folha passar e o anjo disse, essa próxima folha será o próximo acontecimento dessa profecia. Eu vi que estava escrito na próxima folha que é a perseguição contra a igreja e vi a palavra mártires.
Eu vi outro anjo com um grande livro na mão em reunião no jardim com as crianças no céu e ensinando sobre a criação de Deus na terra. E o anjo primeiro ensinava às crianças a ler as letras celestiais para entender sobre a criação divina que está no livro. Eu perguntei ao anjo o motivo das crianças aprenderem a ler no céu. O anjo me respondeu: essas crianças eram fetos e não chegaram a nascer e foram abortadas. E o motivo delas aprender a ler é porque não tiveram o prazer de nascer no planeta Terra e crescer entrando na escola para aprendê-la a ler e depois meditar nas palavras da Bíblia. Essas crianças nunca sabem como é o planeta Terra por serem fetos abortivos e aqui no céu estão aprendendo sobre a criação das coisas do planeta Terra. O anjo disse: do mesmo modo que lá na Terra a criança nasce e não sabe ler no seu próprio idioma e nem escrever, primeiro aprende a falar e quando completa a idade escolar vai para a escola aprender a ler e a escrever. Aqui no céu, quando os fetos chegam muito pequenos e deformados, eles vão para a sala de perfeição e têm o espírito aperfeiçoado. Hebreus 12 versículo 23, a igreja dos primogênitos, que estão inscritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Sem conhecimento de nada, essas crianças aprendem a falar o idioma celestial e depois aprendem a escrever o que falam. Tem um anjo que ensina essas crianças a ler as mensagens celestiais. Todos os fetos desprezados por suas mães na terra são acolhidos no céu e só desenvolvem até a idade de 7 anos e continuam sendo crianças para sempre, mas tem uma evolução para que não fique sendo apenas um feto que foi abortado e chegou no céu. E continuei caminhando para outras partes do céu até chegar perto do templo de Deus. Os cristãos têm igrejas que não querem ser membro e eles afirmam que Deus não quer adoração em templos terrenos. Lá no céu eu vi a maior congregação de santos adorando a Deus no templo da adoração. Os santos adoradores são chamados de eleitos lá no céu. O anjo me conduziu até o monte Sião e vi os anjos ao redor do trono de Deus, mesmo estando em longa distância do altar de Deus. 1 Reis 22 versículo 19, então ele disse: ouve, pois, a palavra do Senhor. Vi ao Senhor assentado sobre o seu trono, e todo o exército do céu estava junto a ele, à sua mão direita e à sua esquerda. 2 Crônicas 18 versículo 18, disse mais: ouvi, pois, a palavra do Senhor. Vi ao Senhor assentado no seu trono, e todo o exército celestial em pé à sua mão direita, e à sua esquerda. Jó 26 versículo 9, encobre a face do seu trono, e sobre ele estende a sua nuvem. Salmos 47 versículo 8, Deus reina sobre os gentios, Deus se assenta sobre o trono da sua santidade. Ao ver os anjos ao redor do trono, eu vi um homem de cabelos brancos assentado sobre o seu trono. O seu rosto era como o sol e o seu corpo reluzia. Não tive como descrever a sua altura e o formato do seu corpo por causa do brilho. De longe eu vi esse homem assentado no seu trono que fica no altar. Isaías 6 versículo 1, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Esse altar que fica em cima do monte. Eu acredito que é o Pai de Jesus, o próprio Deus. O seu trono resplandecia igual o espelho. Jeremias 17 versículo 12, um trono de glória, posto bem alto desde o princípio, é o lugar do santuário. Mateus 23 versículo 20 ao 22, portanto, o que jurar pelo altar, jura por ele e por tudo o que sobre ele está, e, o que jurar pelo templo, jura por ele e por aquele que nele habita, e, o que jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que está assentado nele. Mateus 5 versículo 34, eu, porém, vos digo que de maneira nenhuma jureis, nem pelo céu, porque é o trono de Deus. Deus do seu trono prova os seus filhos na terra. Salmos 11 versículo 4, o Senhor está no seu santo templo, o trono do Senhor está nos céus, os seus olhos estão atentos, e as suas pálpebras provam os filhos dos homens. E do seu trono o Altíssimo tem o controle da terra em suas mãos. Salmos 103 versículo 19, o Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus, e o seu reino domina sobre tudo.
E quando olhei para a esquerda, o trono estava vazio de outra autoridade. E perguntei ao anjo: cadê aquele que se assenta no trono que está à esquerda do Altíssimo? O anjo respondeu: é o Espírito Santo que desceu agora ficar na terra no dia de Pentecoste e não subiu ao seu lugar de honra e ficará na terra até cumprir a sua missão, que é preparar a igreja para subir no arrebatamento. O Espírito Santo faz parte da graça e quando terminar a sua missão na terra voltará ao seu trono no dia do arrebatamento e participará do casamento celestial da rainha e da festa das bodas do Cordeiro. Quando o Espírito Santo retornar ao reino celestial, não haverá mais a graça na terra para as nações, a porta da salvação se fechará. Somente o povo de Israel terá chance de salvação, por causa da aliança com Abraão e da sua descendência sanguínea e do trono de Davi, que terá continuidade em Cristo na terra no milênio. 1 Reis 2 versículo 4, para que o Senhor confirme a palavra, que falou de mim, dizendo: se teus filhos guardarem o seu caminho, para andarem perante a minha face fielmente, com todo o seu coração e com toda a sua alma, nunca, disse, te faltará sucessor ao trono de Israel. 1 Crônicas 17 versículo 12 ao 14, este me edificará a casa, e eu confirmarei o seu trono para sempre. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho, e a minha benignidade não retirarei dele, como a tirei daquele, que foi antes de ti. Mas o confirmarei na minha casa e no meu reino para sempre, e o seu trono será firme para sempre. Isaías 16 versículo 5, porque o trono se firmará em benignidade, e sobre ele no tabernáculo de Davi se assentará em verdade um que julgue, e busque o juízo, e se apresse a fazer justiça. Isaías 2 versículo 1 ao 4, palavra que viu Isaías, filho de Amós, a respeito de Judá e de Jerusalém. E acontecerá nos últimos dias que se firmará o monte da casa do Senhor no cume dos montes, e se elevará por cima dos outeiros, e concorrerão a ele todas as nações. E irão muitos povos, e dirão: vinde, subamos ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos, e andemos nas suas veredas, porque de Sião sairá a lei, e de Jerusalém a palavra do Senhor. E ele julgará entre as nações, e repreenderá a muitos povos, e estes converterão as suas espadas em enxades e as suas lanças em foices. Uma nação não levantará espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerrear. Isaías 9 versículos 6 e 7, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome, Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Do aumento deste principado e da paz não haverá fim, sobre o trono de Davi e no seu reino, para o firmar e o fortificar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre, o zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Daniel 2 versículo 44, mas, nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído, e este reino não passará a outro povo, esmiçará e consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Daniel 7 versículo 13 e 14, eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como o filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. E foi-lhe dado o domínio, e a honra, e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino tal, que não será destruído. Apocalipse 5 versículo 10, e para o nosso Deus nos fizeste reis e sacerdotes, e reinaremos sobre a terra. Apocalipse 20 versículo 1 ao 6, bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Atos 1 versículos 6 e 7, aqueles, pois, que se haviam reunido perguntaram-lhe, dizendo, Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhes, não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Depois do arrebatamento da igreja, o reino milenar na terra será realidade, tendo Jesus como o rei da descendência de Davi. Não sabemos o tempo que o reinado será estabelecido.
Eu olhei para o trono da direita e vi Jesus à destra do seu Pai assentado em seu trono. 2 Crônicas 18 versículo 9, e o rei de Israel, e Jeosafá, rei de Judá, estavam assentados cada um no seu trono, vestidos com suas roupas reais, e estavam assentados na praça à entrada da porta de Samaria, e todos os profetas profetizavam na sua presença. Esse versículo do rei Acabe sentado em seu trono e o rei Josafá assentado em outro trono, ambos os dois reis governam os mesmos povos em sintonia, porém o rei Josafá só governava a tribo de Judá e o rei Acabe governava o resto do povo de Israel. É uma ilustração que dois reis podem governar o mesmo povo com tribos diferentes. Esse versículo é uma ilustração de Jesus e o seu Pai governando sobre o seu povo, ambos assentados em seus tronos. Deus governando o povo de Israel para cumprir a promessa que fez a Abraão e ao trono de Davi, apesar do povo de Israel ter rejeitado o Messias. Deus governa o povo de Israel para não ser destruído pela nação muçulmana, para conservar o povo até as promessas a Davi e abrâmica se cumprir. E Jesus governa a sua igreja, que foi comprada com o seu sangue na cruz do Calvário. Essa ilustração dos dois reis chamados Acabe e Josafá, que governam o mesmo povo de tribos diferentes, é apenas uma ilustração de Deus Pai governando Israel e Jesus governando todas as nações através da salvação, derramando o seu sangue aos gentis. A comparação que fiz com o reino celestial foi uma forma de explicar com Jesus e o seu Pai juntos governam. Não estou comparando a natureza maligna do rei Acabe com a natureza divina. E Deus exaltou a Jesus depois da sua vitória na cruz do Calvário. Atos 2 versículo 30, sendo, pois, ele profeta, e sabendo que Deus lhe havia prometido com juramento que do fruto de seus lombos, segundo a carne, levantaria o Cristo, para o assentar sobre o seu trono, Salmos 89 versículo 4, versículo 14, versículo 29 e o versículo 36, a tua semente estabelecerei para sempre, e edificarei o teu trono de geração em geração. Justiça e juízo são a base do teu trono, misericórdia e verdade irão adiante do teu rosto. E conservarei para sempre a sua semente, e o seu trono como os dias do céu. A sua semente durará para sempre, e o seu trono, como o sol diante de mim. Atos 2 versículo 33 ao 36, de sorte que, exaltado pela destra de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele próprio diz, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. Saiba, pois, com certeza toda a casa de Israel, que a esse Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. A vitória de Jesus foi grande, porque com o corpo mortal e de carne se esvaziou de sua divindade e ficou com o corpo físico de limitações humanas. Jesus venceu e recebeu autoridade sobre a terra e o céu e ainda reinará futuramente no trono de Davi em Israel. 2 Samuel 7 versículo 16 e 17, porém a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti, teu trono será firme para sempre. Conforme a todas estas palavras, e conforme a toda esta visão, assim falou Natã a Davi. Zacarias 6 versículo 13, ele mesmo edificará o templo do Senhor, e ele levará a glória, assentar-se-á no seu trono e dominará, e será sacerdote no seu trono, e conselho de paz haverá entre ambos os ofícios. 2 Crônicas 9 versículo 8, bendito seja o Senhor teu Deus, que se agradou de ti para te colocar no seu trono como rei para o Senhor teu Deus, porque teu Deus ama Israel, para estabelecê-lo perpetuamente, por isso te constituiu rei sobre eles para fazeres juízo e justiça. Lamentações 5 versículo 19, tu, Senhor, permaneces eternamente, e o teu trono subsiste de geração em geração. Salmos 93 versículo 2, o teu trono está firme desde então, tu és desde a eternidade. Salmos 97 versículo 2, nuvens e escuridão estão ao redor dele, justiça e juízo são a base do seu trono. O trono de Jesus que eu vi era de ouro resplandecente e ao redor do seu trono tinha animais celestiais que o adoravam. Não sei dizer se eram animais celestiais ou anjos por terem parte homem e parte animal.
Segunda Crônicas 9 versículo 18, e o trono tinha 6 degraus, e um estrado de ouro, que eram ligados ao trono, e encostos de ambos os lados no lugar do assento, e 2 leões estavam junto aos encostos. Eu vi um cetro de justiça nas mãos de Jesus quando estava assentado em seu trono. Salmos 45 versículo 6, o teu trono, ó Deus, é eterno e perpétuo, o cetro do teu reino é um cetro de equidade. Deus entregou todo o poder nas mãos do seu Filho vencedor e Jesus terá poder para julgar as nações. Mateus 11 versículo 27, todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho, senão o Pai, e ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. 2 Timóteo 4 versículo 1, conjuro-te, pois, diante de Deus, e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino. Provérbios 29 versículo 14, o rei que julga os pobres conforme a verdade firmará o seu trono para sempre. João 3 versículo 35, o Pai ama o Filho, e todas as coisas entregou nas suas mãos. Provérbios 25 versículo 5, tira o ímpio da presença do rei, e o seu trono se firmará na justiça. Atos 17 versículo 31, porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do homem que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Provérbios 20 versículo 8, assentando-se o rei no trono do juízo, com os seus olhos dissipa todo o mal. João 5 versículo 22 ao 27, e também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo, para que todos honrem o Filho, como honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra, e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Porque, como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo, e deu-lhe o poder de exercer o juízo, porque é o Filho do homem. As pessoas que não dão ouvidos pelo Evangelho de nossas bocas serão julgadas por Jesus e porque não acreditaram em nossas pregações. Romanos 2 versículo 16, no dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens, por Jesus Cristo, segundo o meu Evangelho. Seremos julgados pelas práticas que fizemos com o nosso corpo. Segundo Coríntios 5 versículo 10, porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem, ou mal. Aqueles que criticam os que pregam a santidade por não concordarem com o evangelho da carne que eles acreditam. Os crentes da carne por não terem freios em suas línguas, dissolutos que dissolvem a união, a palavra pregada para o povo não dar crédito. E gostam da depravação do pecado e não aceitam quem prega contra isso. Esses que blasfemam contra os homens de Deus que não concordam por confrontarem os seus pecados, esses homens serão julgados. 1 Pedro 4 versículo 4 e 5, e acham estranho não correrdes com eles nas mesmas direções erradas de dissolução, blasfemando de vós. Os quais hão de dar conta ao que está preparado para julgar os vivos e os mortos. Na internet tem muitos blasfemadores da sã doutrina, inimigos da verdade e zombadores das revelações divinas. Romanos 14 versículo 10 ao 12, mas tu, porque julgas teu irmão? Ou tu, também, porque desprezas teu irmão? Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Porque está escrito, como eu vivo, diz o Senhor, que todo o joelho se dobrará a mim, e toda a língua confessará a Deus. De maneira que cada um de nós dará conta. Mesmo que os dissolutos falem que não estão zombando da Bíblia, e que afirmam que estão zombando das revelações ou visões de algum vaso de Deus. Se as visões testificam a sã doutrina e as revelações têm ligação com a exigência de santidade, Deus aprova tudo o que fala da santidade. Enquanto os dissolutos resistem à verdade, nada ficará em oculto diante da face de Deus, pois está vendo os que se levantam contra o evangelho da santidade.
Eclesiastes 12 versículo 14, porque Deus há de trazer a juízo toda a obra, e até tudo o que está encoberto, quer seja bom, quer seja mau. Jesus recebeu a autoridade do seu Pai e compartilhara com a sua igreja que julgará as nações sendo a sua auxiliadora. 1 Coríntios 6 versículo 2 ao 3, não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos? Quanto mais as coisas pertencentes a esta vida? Apocalipse 2 versículo 26 e 27, e ao que vencer, e guardar até ao fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai. E os 12 apóstolos também julgarão o povo de Israel. Mateus 19 versículo 28, e Jesus disseram-lhes, em verdade vos digo que vós, que me seguistes, quando, na regeneração, o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis sobre 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. Lucas 22 versículo 30, para que comais e bebais a minha mesa no meu reino, e vos assenteis sobre tronos, julgando as 12 tribos de Israel. A igreja, a rainha e esposa de Jesus se assentará no trono ao lado do seu rei para reinar sendo a sua auxiliadora. 1 Samuel 2 versículo 8, levanta o pobre do pó, e desde o monturo exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória. Apocalipse 3 versículo 21, ao que vencer lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci, e me assentei com meu Pai no seu trono. Salmo 132 versículo 12, se os teus filhos guardarem a minha aliança, e os meus testemunhos, que eu lhes hei de ensinar, também os seus filhos se assentarão perpetuamente no teu trono. 1 Reis 1 versículo 48, e também disse o rei assim, bendito o Senhor Deus de Israel, que hoje tem dado quem se assente no meu trono. Jó 36 versículo 7, do justo não tira os seus olhos, antes estão com os reis no trono, ali os assenta para sempre, e assim são exaltados. Nos arrebatamentos a igreja estará vestida de vestes reais para reinar com Jesus. Ester 1 versículo 3, no ano do seu reinado, fez um banquete a todos os seus príncipes e seus servos, e os nobres e príncipes. As virgens loucas que não viverão a santidade não irão fazer parte desse reino. Isaías 47 versículo 1, desce, e assenta-te no pó, ó virgem filha de Babilônia, assenta-te no chão, já não há trono, ó filha dos caldeus, porque nunca mais serás chamada a tenra nem a delicada. Eu continuei olhando e vi os tronos dos anciãos, não eram tronos de realezas,